Meus queridos, a graça e a paz esteja conosco nessa tarde de sexta-feira, dia 7 de setembro. Muitas pessoas com as suas famílias, muitos viajando, mas eu quero deixar a palavra de Deus para os vossos corações nessa tarde, que se encontra lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 3, que vai dizer bem assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Meu querido, eu quero te dizer, a Bíblia ela é clara de nos dizer: bem-aventurado os que lê e os que ouvem a palavra de Deus. Meu querido, a Bíblia ela é clara de nos dizer que eu e você, que nem está lá em João 17:17, santificai na palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus ela é a verdade que nos mantém de pé. E a palavra também ela é clara de nos dizer: ei, bem-aventurado o que ouve a palavra. Ei, a Bíblia ela é clara de nos dizer: ei, a palavra vem pelo ouvir. Ei, e o ouvir daquele que crê. Então você tem que escutar e guardar. Que nem o salmista disse: guarda na tauba dos vossos corações, para que você não peque contra o Senhor. Então eu e você, meu querido, temos que guardar verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra que é genuína, a palavra que cura, a palavra que edifica a igreja. Quando Deus ele fala para Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre a rocha, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerá. Sabe por quê? Porque a rocha é Cristo Jesus. Quando a Bíblia vem nos falar daquelas duas casas, que uma foi feita sobre a areia e outra feita sobre a rocha é Cristo. Ei, o homem insensato, ele coloca a sua casa sobre a rocha. Como é que ele pode colocar a sua casa sobre a rocha? Ei, bem-aventurado aquele que busca e lê as palavras de Deus. E bem-aventurado aquele que escuta e guarda. Ei, meu querido, Deus ele não está dizendo: olha meu filho, entenda logo de primeira. Ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo: olha, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda ela. Eita, glória a Deus, aleluia. E guarda ela. E as coisas que nela está escrita, glória a Deus, aleluia. Porque o tempo está próximo. Meu querido, se você prestar atenção, o livro do Apocalipse é um livro de amor. O amor de Deus foi tão grande por mim e por você, que ele testificou para João, para que ele viesse entregar para a amada igreja. Você observe, no primeiro versículo vai dizer bem assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo o seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então você observe, passou, Deus enviou para Jesus, Jesus enviou para o seu anjo, e o seu anjo enviou para João. E João testificou, que nem vai dizer bem assim: e quando o 2 vai dizer: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus,
Cristo e de todo o que tinha visto. Ei, ele testificou, Jesus recebeu de Deus, mandou para o anjo mandou para João, e João agora envia para as 7 igrejas da Ásia. Por isso que a Bíblia ela vai nos passar um paralelo de quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe, o primeiro quem tem ouvido ouça. Se encontra em Apocalipse 2:7, vai dizer bem assim: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vence, diz ele, comei da árvore da vida, quem que está no meio do paraíso. Ei, comei da árvore da vida que está no meio do paraíso. Meu querido, eu quero te chamar a atenção. Você se lembra que quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden? Preste atenção, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, existia a árvore que dava frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, agora Eva veio a pecar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado agora veio a entrar no mundo. E após o pecado entrar, a morte veio a todos. Então você agora observe, o pecado entrou. Aí lá em Romanos 5:12 vai dizer, o pecado entrou pelo homem e agora a morte veio a todos ser humano. Então você observe que agora existe a árvore da vida no meio do paraíso, no meio do Jardim do Éden. Aí o que é que Deus faz? Epa, peraí, ele já comeu da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Se agora ele comer da árvore da vida, o pecado vai ser eterno e não vai ter como reverter a situação. Não vai ter como vir ninguém para fazer como Jesus Cristo veio, para morrer, para tirar o pecado do mundo, para pagar o sacrifício. Não poderia ter. Eu e você ia ter agora uma morte eterna, um pecado eterno. Então agora Jesus, Deus, ele testifica de expulsar Adão e Eva do paraíso. Bota para fora e diz, olha, agora vocês vão comer do seu trabalho, do suor, porque agora do paraíso vocês não podem viver mais. Aí lança eles para fora. Você observe que quando Caim mata Abel, ele corre para o oriente do Jardim do Éden, em direção na onde está a árvore da vida. Mas quando ele chega lá, Deus, ele envia os anjos serafins, como guardião da árvore da vida. Então nós não podemos chegar. Então para eu e você, olha o que a Bíblia diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vence, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meu querido, você observa agora. O 11 vai dizer bem assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vence não receberá os danos da segunda morte. Eu e você não vamos receber os danos da segunda morte. Por que, irmão Bruno, nós não vamos receber o dano da segunda morte? Apocalipse 20, verso 6, vai dizer bem assim. Eu quero ler com os amados irmãos, que eu quero estar verdadeiramente nós lendo com entendimento. Observe, Apocalipse 6:20 vai dizer: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem parte a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Agora,
se você é santo verdadeiramente, a morte não pode lhe tocar. Você não vai ter parte com a segunda morte, porque você vai ter parte para ser sacerdote de Deus. Você vai ter parte para julgar as tribos. Isaías 54, verso 17, vai dizer bem assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua em juízo tu a condenará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ei, meu querido, eu quero te dizer, se você é fiel a Cristo Jesus, Ele vai ser fiel com você para todo sempre. Não adianta. Observe aqui o 17, no 2. Eis, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: a quem vence, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, quando ninguém conhece, senão aquele que o receber. Observe, meu querido, que o cristão ele tem um privilégio de ter dois nomes. Um aqui e outro quando for arrebatado para a glória. Deus ele vai lhe dar um novo nome. E esse nome só quem vai saber é você e o próprio Deus. Sabe por quê? Agora eu estou falando para os servos que é fiel até o fim. Aqueles que vai fazer parte da borda do Cordeiro. Ei, eu não estou falando daqueles que vai fazer parte da ceia de Deus. Eu estou falando daqueles que vai fazer parte da ceia do Cordeiro. A ceia de Deus, irmão Bruno, o que é a ceia de Deus? A ceia de Deus vai ser entregue também em uma bandeja. Aqueles que tiver parte na segunda morte, Deus vai ressuscitar e entregar ele de bandeja para ser lançado no lago de fogo. Sabe por quê? Porque você teve oportunidade. Quando a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. Ei, bem-aventurado o que lê e o que ouve e o que guarda a palavra da profecia. Ei, meu querido, você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de servir a Cristo. Você tem a oportunidade, você tem escutado o que o Espírito tem dizido dentro das igrejas. Você tem visto, você tem testificado. Observe o que Deus ele vai fazer de você, se você for verdadeiramente. Apocalipse 3, 5 vai dizer bem assim. Observe. O que vence será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ei, se você for fiel, Jesus Cristo, ele é fiel com você. Ele disse, olha, se você for fiel a mim, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos dele, e farei de ti um grande sacerdote. Observe que Jesus ele fez uma promessa para mim e para você. Ele disse, filho, não turbe os vossos corações, que nem está lá em João 14, primeiro. Filho, não turbe os vossos corações, crê somente em mim. Ei, crê em Deus, crê também em mim. Ei, tô indo preparar lugar para vós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu tô indo preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês para pertinho de mim. Mas ainda duvidaram dele. Os discípulos andando lado a lado com Cristo ainda diz, mas qual é o caminho?
E Jesus diz: vocês não sabem qual é o caminho, vocês andam direito, lado a lado comigo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, verdade e vida, meu filho. Ei, quantas pessoas, meu querido, têm ouvido, têm lido, mas não têm guardado? Ei, a Bíblia ela é clara de nos dizer: guarda as palavras dessa profecia, para na hora da tua angústia. Observe o que a Bíblia vai nos dizer. Apocalipse 3:8 vai dizer: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo poucas forças guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Ei, tendo pouca força, guardasse a palavra de Deus e não negasse o nome de Cristo. Observe o que ele vai dizer: porque você guardou as palavras dele e não negou o nome dele. Olha o que vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habita na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Observe o 12, vai dizer bem assim: a quem vence eu o farei coluna no templo de Deus, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Você observe que aqui no verso 5 eu falei que no verso 5 não, no 17 eu falei que Deus ele nos dá um novo nome. Glória a Deus, aleluia. Esse novo nome, meu querido, só eu e você vamos saber. Sabe por quê? Porque nós fomos fiel até o fim. Ó, Jesus, ele é a chave, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o pilar, Jesus, ele é tudo para a minha vida e para a sua vida. Agora, o que é que nós precisamos? Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 3:13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observe, Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eita glória, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Observe que essa porta não tem trinco. Então essa porta significa a porta do nosso coração. Essa porta ele quer entrar, agora você precisa abrir. Observe o 20, vai dizer: ai ao que vence lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O 22 vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observe, meu querido, que existe um paralelo de nas 7 igrejas da Ásia, Deus ele envia. Olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 13:9 também vai dizer bem assim, ó: se alguém tem ouvido, ouça. O que é que Deus está dizendo? Filho, tu tem ouvido. Ei,
Tu tem lido a minha palavra? Tu tem guardado a minha palavra? Tu tem vivido a minha verdade? Quando a Bíblia diz, santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu querido, nós temos que viver essa verdade. Então, para que a gente possa viver essa verdade, nós não temos que ocultar esse livro, nós não temos que guardar as verdades que existem nele. Porque se você observar, o primeiro versículo do Apocalipse vai dizer bem assim, revelação. Então é um livro que ele tem que ser revelado. É um livro que Deus, ele testificou para João Batista. Para João. Para que João testificasse para as igrejas. Para que as igrejas espalhassem, para que as igrejas vivessem a boa nova do Evangelho de Cristo. Porque, meu querido, a Bíblia é clara de nos dizer, observe aqui, Apocalipse 3:3 vai dizer, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não sabei a que hora sobre ti virei. Ei, olha o que Deus diz, se tu não vigiar, e tu se lembra do que tu tem ouvido, tu se lembra do que tu tem ouvido e guarda as minhas palavras, faz como o salmista disse, guarda no teu coração, para que tu não peque contra Deus. Nós temos que viver, meu querido, as palavras de Deus, porque eu e você não podemos ser nem frio, podemos ser frio ou quente, só não podemos ser morno, porque Deus, ele vomitaria essas pessoas que vivem em cima do muro, que vivem indeciso, que não sabe se vive para Cristo ou se vive para o mundo. Observe, Apocalipse, primeiro, Apocalipse 2, do 26 ao 29, vai dizer bem assim, e ao que vence e guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e como vara de ferro as regerei, e serei quebrado como vaso de olheiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei e estarei a mim amanhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, observe o 26. E ao que vence e guarda até o fim. Ei, o que vence e guarda até o fim. Você observou que eu li aqui, o que guarda até o fim, Deus, ele lhe fará de sacerdote, lhe fará de pilar e lhe guardará na hora da angústia. Que hora é essa, irmão Bruno? A Bíblia ela nos fala de 1260 dias de tripulação, que vai dar 42 meses. Nesse momento, Deus ele vai guardar todas as pessoas de Israel, todos que guardaram as suas palavras, todos que guardaram os seus mandamentos, todos que guardaram os seus estatutos, porque viveram segundo as suas palavras, viveram conforme a sua vontade, viveram conforme os seus mandamentos. Observe aqui, Apocalipse 14, glória a Deus, aleluia. Apocalipse 14, 13, olha o que vai dizer. Apocalipse 14, 13, vai dizer bem assim: e ouviu uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que
Desne agora morreram no Senhor, se diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras seguirão. Observe, meu querido, bem-aventurado aqueles que morreram hoje com Cristo. Ei, bem-aventurado os que morreram hoje com Cristo. Imagine aqueles que morreram sem Cristo, perderam a salvação. Esses não terão oportunidade de salvação, meu querido. É duro de se dizer, mas tem que ser pregado. Observe, Apocalipse 16:15. Vai dizer bem assim: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Ei, quando a Bíblia vem falar a sua nudez, é a nudez do Espírito Santo, é as vestes do Espírito Santo. Como Adão perdeu as suas vestes lá no Jardim do Éden, como muitas pessoas, como Eli perdeu a sua essência com Deus, como Saul perdeu a sua essência com Deus, como diversos profetas que pecaram contra Deus, como diversas pessoas que pecaram contra Deus, como os profetas de hoje têm perdido, porque têm vendido a palavra de Deus, têm vendido aquilo que Deus tem entregado, têm vendido a palavra que Deus tem entregado na mão deles, têm perdido as suas vestes, têm perdido a sua unção. Tem feito coisas dentro das congregações que não agrada a Deus. Então, essa essência ele perdeu, como Eli perdeu. Está sentado no trono, mas o trono não é dele mais. Apenas Deus está preparando pessoas para ser sucessor daquela pessoa. Porque já tem perdido a veste do Espírito Santo, quando a Bíblia diz: ei, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:11 vai dizer: ei, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ei, a sua veste é a sua coroa. A Bíblia, quando vem nos falar em Apocalipse do linho fino, vem falar das nossas vestes. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler para você em Apocalipse 19, glória a Deus, aleluia, 19:9, que vai dizer bem assim: e disse-lhe, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro, e desse são as verdadeiras palavras de Deus. Observe, meu querido, bem-aventurado aqueles que são chamados para a borda dos cordeiros. Você observa que eu li: bem-aventurado aqueles que morreu com Cristo. Bem-aventurado aqueles, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque sobre esse a segunda morte não tem poder algum. Apocalipse 13, bem-aventurado aqueles que não têm parte, que morreram hoje com Cristo, porque esses vão ser chamados para as bordas do Cordeiro. Eu quero ler para você, para nós finalizar, Apocalipse 22, 7 e 22, 14. Observe: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Observe: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Observa o que o anjo disse para João, e disse-lhe: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guarda as palavras deste livro e adora a Deus. Observe que João, ele foi se prostrar diante do anjo. Observe que Deus não aceita que ninguém se prostre diante de ninguém. O anjo, ele logo repreende: epa, João, não faz isso. Não faz isso, porque o único digno de adoração é Deus. Eu sou conservo igualmente a ti. Eu sou conservo igualmente aos profetas. O único que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração é Deus. Ei, não se prostra diante de ninguém, não se prostra diante de pastor. Ei, se você se espelha em pastor, se você se espelha, meu querido, em alguém dentro de uma igreja, você nunca foi para a igreja por causa de Cristo. Nós não temos que se espelhar em ninguém, nós temos que ser obediente, nós temos que ser submisso. Porque Deus, ele botou a liderança para a gente obedecer. Mas nós não temos que se espelhar, nós temos que se espelhar em Jesus, que é caminho, verdade e a vida. É o que nos liberta. Então a gente temos que ser diferente. Meu querido, a gente temos que ser diferente. Então você observe o que João diz. Não, o que o anjo diz. Não, João, levanta. Eu não posso aceitar isso. Eu sou conservo igualmente a ti. Observa aqui. Apocalipse, o 10, o 22 e o 10 em diante. E vai dizer bem assim: e disse-lhe: não seja as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Observa o 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é justo, seja justo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Observe: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ei, o primeiro e o derradeiro. Observe que a Bíblia vai nos dizer: ei, no início era o verbo se fez carne. Ei, observe, ele é o princípio, ele é o meio no Novo Testamento, e agora ele é o fim. Ele é verbo, ele agora é Cristo, e agora ele é o teu juiz. Amém, meu querido? Observe aqui: bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Observe que a porta ainda ela está aberta. Observe mais. Observe que a porta ainda está aberta. A porta do evangelho está aberta ainda para a sua vida. Observe o 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa mentiras. Jesus diz: eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quando ele diz: olha, eu enviei o meu anjo, observe que eu falei para você logo no início que tem um paralelo de 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele diz: olha, eu tenho enviado o meu anjo. No dia de Pentecostes ele enviou o Espírito Santo para testificar que a gente não viesse estar em pecado, para que a gente viesse convencer-se dos nossos pecados. Observe: eu sou a raiz e a geração de Davi e resplandecente estrela da manhã. Observe, eu quero ler esses 3 versículos com você.
O Apocalipse 22, o 17, o 18 e o 19. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quer tomar de graça da água da vida, venha. Ei, quer tomar da água da vida? Quem é a água da vida, irmão Bruno? Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a vida. Jesus, ele diz: olha, eu sou a ressurreição. Ei, ainda que esteja morto, se crer, viverá. Sabe por quê? Porque ele é tudo. Observe, Apocalipse 18 e 20. Eita, 18 e 19. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito nesse livro. Observe no início o que Deus vai dizer: porque eu testifico a todo aquele que ouviu as palavras da profecia deste livro. Observe o que eu li lá na frente: ouvir, ler e ouvir, e se não guardar, e blasfemar e aumentar as palavras desse livro, toda praga que tem nesse livro cairá sobre a sua vida. Olha o que o 19 vai dizer: e se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que está escrita neste livro. Observe, meu querido, se você tirar o seu nome, sai do livro da vida. Hoje Jesus, ele diz: vende a mim todos aqueles que nem está aí em Mateus 11, 28. Vende a mim todos aqueles que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas também lá em Mateus 25, 41 vem dizer: olha, se tu não quer vir a mim, também tem outra palavra para ti: apartai-vos de mim, maldito, que pratica a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para Satanás, suas legiões, os falsos profetas e aqueles que blasfemaram contra Cristo. Observe uma palavra para a tua alegria. O 20 e o 21 vai dizer: aquele que testificou estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus, oh glória. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oh glória, Deus é fiel, meu querido. A porta está aberta do Evangelho. Olha, ei, bota teu lacre aí, que teremos outro estudo com esse. Esse é a primeira bem-aventurada de Apocalipse, Apocalipse 1:3. Primeira bem-aventurada, bem-aventurado aquele que lê e ouve. A próxima bem-aventurada nós vamos ler em Apocalipse 16:15. Nós vamos ler a segunda bem-aventurada. Que Deus, ele possa te abençoar grandemente, que você possa ler, ouvir e guardar na tauba dos vossos corações. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe grandemente nessa terra.